Fala pessoal, beleza? Pessoal, primeira coisa, eu pedi para vocês aí curtirem o vídeo, né? Ativar o sininho e inscrever no canal para ajudar o canal a crescer. Não sou médico, tá? Então é importante que vocês saibam disso. Não sou médico, apenas estudo e por causa disso eu tenho talvez uma outra visão que não é presa, não estou preso a nenhuma politicamente correto, a nenhum órgão nem nada. Eu falo que eu estudo, tá? Então, pessoal, hoje eu vou falar com vocês aí do mito da gordura, que é o mito que, na minha opinião, mais matou gente no mundo e continua matando, e eu diria que esse é o pai de todos os mitos, ele que originou praticamente tudo. Esse mito, pessoal, começou, né, há muito tempo, mas um dos estudos mais marcantes que começou a citar é um em que eles deram gordura saturada para coelho. Os coelhos apresentaram aterosclerose, que são pequenas lesões na parede das artérias, né, inflamações. Só que o pessoal esqueceu de um detalhe: coelho é um animal herbívoro. O coelho come, não come, não é, o coelho não nasceu para comer gordura saturada, carne, esse tipo de coisa. Então, se você der gordura, logicamente o coelho vai ficar doente. Você dá uma coisa que não é para o animal comer e ele come, ele vai ficar doente. Plenamente natural, né? O maior dos estudos, pessoal, explodiu, que explodiu essa farsa, foi um estudo feito por um cientista chamado Ansel Keys, né, na década de 50, e ele apresentou em 1955 esse estudo na Organização Mundial de Saúde, que foi um estudo que ficou conhecido como estudo dos 7 países, né? Ansel Keys dispunha de dados de 22 países, de dados, né? E ele escolheu apenas 7 países. Ele pegou 7 países, escolheu a dedo e pelos países que ele escolheu, demonstrava que quanto maior a ingestão de gordura, maior a mortalidade. Só que se Ansel Keys tivesse pegado os 22 países, né, cujos dados ele dispunha, ele teria chegado a um resultado inconclusivo. E dependendo dos países que você escolhe ali, você consegue chegar até um resultado totalmente oposto. Né? Se você pegar os países, os dados que dispunham na época, você pode até concluir que quanto maior o consumo de gordura, menor a mortalidade, diferentemente do que Ansel Keys concluiu, né? Porque ele concluiu assim, ó, quanto maior a gordura, maior a mortalidade. Se você fosse pegar, interessante observar que isso foi um estudo observacional. Estudo observacional em matéria nutricional é muito perigoso, pessoal, porque assim, o que é observacional? Você observa uma população, um grupo de pessoas e tenta tirar conclusões. Na verdade, o estudo observacional ele é mais interessante para você estabelecer uma correlação. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que uma pessoa, ela fuma, ela usa droga, ela dorme tarde, ela leva uma vida estressada e ela se alimenta mal. E a pessoa sofre infarto. É possível você falar que o infarto foi porque ela comeu gordura, por exemplo? Não é. Você não consegue estabelecer uma relação de causa e efeito nesse tipo de situação. Você consegue estabelecer apenas tão só uma correlação. Então, assim, o estudo de Ansel Keys foi um estudo assim muito esquisito para querer ser bonzinho, né? Esse estudo de Ansel Keys fomentou o que eles chamam de cholesterol hypothesis ou diet heart hypothesis ou lipid hypothesis, né? Que é a hipótese do colesterol, traduzindo em português, hipótese da dieta do coração ou hipótese do lipídio. E essa hipótese pressuporia a seguinte ideia: quanto maior a quantidade de colesterol ou gordura que a pessoa ingerir, maior o colesterol, né? Consequentemente, esse colesterol elevado provocaria aterosclerose. Isso é apenas hipótese, tá, gente, que eu estou falando. Essa aterosclerose, né, que seriam lesões dentro dos vasos das artérias, obstruiria os vasos, provocando doenças cardíacas. Isso é apenas uma hipótese. E essa hipótese nunca foi provada. Até hoje, nunca foi provada num estudo randomizado duplo cego, um estudo mais, vamos dizer, mais profundo, né? Apenas em estudos observacionais levantaram essa hipótese, tá? Pessoal, em 1957, os cientistas Jacob Hieroshalmi e Hermann Hilleboy, não sei se eu estou pronunciando o nome deles direito,
apresentaram na Organização Mundial de Saúde uma contestação ao estudo de Kiss, cujo título era Fat in the Diet and Mortality from Heart Disease, a Methodological Note. Gorduras na dieta, mortalidade em decorrência de doenças cardíacas, uma nota metodológica. Já este trabalho do estudo cientista reuniu os 22 países, né? Ou seja, eles pegaram os 7 que o Ansel Keys pegou e 15 mais. E apontaram várias contradições, né? Vamos citar aqui algumas. Por exemplo, doenças cardíacas na Finlândia, na época, era 20 vezes maior do que no México, só que o consumo de gordura era o mesmo, tá? O mesmo, e 20 vezes maior a mortalidade. Eles observaram também que se você fosse analisar os países, a mortalidade por todas as causas, né, além das, somando tudo, mortalidade por coração e todos os outros tipos de mortalidade, eles iam observar que quanto maior o consumo de gordura, menor a mortalidade, tá? Pessoal, o livro The Great Cholesterol Myth trouxe um outro dado também interessante. Na Alemanha Ocidental, consumia-se a mesma quantidade de gordura que a Finlândia e tinha 1/3 das doenças cardíacas. Já países como Holanda e Suíça consumiam muito mais gordura do que a Finlândia e tinham também 1/3 de doenças cardíacas. Ou seja, um simples estudo já desbancando esse estudo de Ansel Keys. Ainda assim, pessoal, Ansel Keys foi capa em 13 de janeiro de 1961 da revista Times, né? Olha para vocês verem, a imprensa, mais uma vez, atuando para manipular as pessoas, né? Depois que ele foi capa da revista Times, a coisa bombou, explodiu, né? Na época não tinha internet, não tinha alguém para contestar, não tinha os meus vídeos do YouTube para contestar, então o cara, logicamente, ele ia acreditar na revista Times, é o que ele tinha, né? Hoje no Brasil, os órgãos de comunicação fazem esse papel aí da revista Times na época, manipulando as pessoas, tá? O livro The Case Against Sugar, de Gary Taubes, cita o escândalo da indústria açucareira, comprando cientistas, comprando pessoas, manipulando, corrompendo geral. Para quê? Para alavancar o consumo de açúcar e, consequentemente, ele tinha que arrumar uma ovelha negra, um culpado. E quem que foi esse culpado? A gordura saturada. É isso mesmo, gordura saturada. Inclusive, o livro, né, ele dá uma suspeita de que Ansel Keys teria recebido din-din, capilé da indústria açucareira, para fazer esse estudo fake, tá? Pessoal, o livro Eat Fat, Lose Fat, de Mary Enig, né, Como a Gordura Perca a Gordura, de Mary Enig, observa que no começo do século XX, né, do ano 1901 em diante, no começo, doenças cardíacas representavam 10% do percentual de todas as mortes, né? E em 1950 passaram a representar 30% e na época de hoje, né, na época que Mary Enig escreveu o livro, representavam 45% de todas as mortes. E que antes da década de 20 não se ouvia falar em infarto do miocárdio, né? Coincide, né, com o aumento do uso de óleos vegetais. Os óleos vegetais começaram mais ou menos em 1900, 1900 e pouco, e talvez com o maior consumo de açúcar, né? Tem uma coincidência. Isso é uma nota minha. No próprio livro da Mary Enig, né, ela cita o exemplo dos Maasai, que é um estudo, né, que é citado pelo Dr. George Mann, da Universidade de Vanderbilt. Ele fez um estudo com os Maasai. E, pessoal, os Maasai, a dieta deles é baseada principalmente em beber leite cru, em tomar sangue e carne, né? Eles, segundo o livro, né, eu vou citar alguns dados aqui, por exemplo, Gallon, porque eu peguei livros em inglês, tá? Então eu vou citar e vou colocar em português, em outra medida. Então, por exemplo, ele cita nesse estudo que os Maasai chegavam a beber 1 gallon de leite, ou seja, mais ou menos 4 litros de leite por dia. E isso equivaleria a 3/4 of pound de gordura saturada, ou 340 gramas de gordura saturada, ou seja, os Maasai deviam ingerir, segundo o estudo, 340 gramas de gordura saturada por dia. E em festivais, os Maasai chegavam a comer de 4 a 10 pounds de carne, que equivaleria de 1,8 quilos a 4,5 quilos de carne por dia.
No entanto, e os Maasai, pessoal, é interessante observar que, no entanto, né, em que pese essa alta injeção de gordura saturada, de carne e sangue e tudo, eles praticamente eles não detectaram doença cardíaca nos Maasai, não existe, né? E o colesterol deles é metade do colesterol de um americano, tá? Em média, ou seja, alta ingestão de gordura e colesterol baixo. No próprio livro da Mary Nigg, Fat Lose Fat, ela cita também um estudo feito com trabalhadores de linhas de ferro na Índia, tá? Em 1967, o médico S.L. Malhotra publicou no British Heart Journal um estudo feito com trabalhadores de linhas de ferro no estado de Punjab e Madras, na Índia. Os trabalhadores de Punjab ingeriam, em média, 10 a 20 vezes mais gordura do que os de Madras e fumavam 8 vezes mais. Só que, em que pese eles ingerirem de 10 a 20 vezes mais gordura e fumarem 8 vezes mais, eles tinham uma incidência 7 vezes menor de doenças cardíacas que os trabalhadores de Madras, tá? A expectativa de vida dos trabalhadores de Punjab, que ingeriam 10 a 20 vezes mais gordura, era 12 anos maior. Expectativa de vida maior do que seus colegas vegetarianos de Madras, tá? Pessoal, o livro The Great Cholesterol Con, The Truth About What Really Causes Heart Disease and How to Avoid It, cita o caso do medicamento Clofibrat, tá? Eles fizeram um estudo, esse medicamento era para baixar o colesterol. Eles pegaram 10 mil pessoas com colesterol elevado na cidade de Edimburgo, na Escócia, né? E fizeram um estudo que durou 5 anos. Ao final, eles constataram que no grupo que tomou o medicamento para baixar o colesterol, né, Clofibrat, teve 128 mortes. E o grupo que tomou placebo é uma espécie de algo para testar, né? Você pode dar um pó pro cara, algo que finge que é remédio, né? Para ver se não tem um efeito psicológico. O grupo que tomou placebo teve 87 mortes apenas, né? Ou seja, o grupo que tomou o medicamento para baixar o colesterol teve muito mais mortes, 128, né? Na época, a crença deles era tanta de que o colesterol provocava doenças que eles não chegaram nem a questionar se o fato de ter havido mais mortes no grupo que tomou medicamento para baixar o colesterol, se não seria, né, por causa disso, de ter baixado o colesterol. Eles acharam que o medicamento simplesmente era ruim. Foi essa a conclusão deles, né? E nem levaram isso adiante. Pessoal, o cientista australiano Paul Mason, ele tem um vídeo dele aí no YouTube, que ele cita um estudo randomizado, conduzido nos Estados Unidos, com praticamente 50 mil participantes, e esse estudo foi conduzido por 8 anos, né? E concluiu que, quanto à questão de ingestão de gordura, tá? Como é que é o efeito da ingestão de gordura na saúde das pessoas. Pessoas sem histórico de doenças cardíacas, não houve diferença, né? Estatisticamente relevante, mas eles observaram que dentre aquele grupo que tinha doenças cardíacas, né, um grupo que tinha doenças cardíacas, o grupo que ingeriu mais gordura teve 26% menos chance de desenvolver doença cardíaca, entendeu? Ou seja, quem ingeriu menos gordura adoeceu mais do coração, tá? E Paul Mason, né, ele fez a observação que isso está escondidinho na página 661 do estudo. Ou seja, aparentemente, quem publicou o estudo queria meio que camuflar essa informação. Essa é a constatação dele, né, a observação dele. Pessoal, o livro do The Obesity Code, do Jason Fung, ele cita que em 1977, políticos americanos liderados pelo senador George McGovern, né, resolveram, após deliberação e reuniões, simplesmente eles resolveram que gordura é a culpada, né? Ou seja, pela primeira vez na história, políticos falando o que a população deveria comer. O político decidiu, na partir de agora, a gordura é culpada, né? O político decidiu. Sem nenhuma base e fundamentação científica. Não se provou e não se tinha provado
que gordura causava qualquer tipo de problema, tá? E aí os políticos americanos soltaram os manuais lá, The Dietary Goals for the United States, né? Metas dietéticas para a população dos Estados Unidos, né? Em que eles recomendam uma redução drástica no consumo de gorduras saturadas. E aí, a partir disso, surgiram aquelas famosas pirâmides alimentares, né? Que as pessoas ingeriam muito carboidrato, depois proteína e um pouquinho de gordura, né? Coincidência ou não, a partir daí, né, relata-se nos vários livros que eu li, nas várias fontes que eu pesquisei, um aumento explodiu a obesidade e diabetes, principalmente nos Estados Unidos, tá? O próprio livro de Jason Fung relata que em 2001 um grupo de pesquisadores de Harvard reconheceu que essa ideia de redução de gordura é baseada em escassa evidência científica, podendo até ter consequências desejáveis para a saúde das pessoas, né? Ou seja, eles não falaram, mas essas consequências indesejáveis certamente é fazer mal, né? Prejudicar a vida das pessoas. Pessoal, numa palestra do YouTube também, o Jason Fung, ele cita o Framingham Heart Study, né? Que foi um estudo iniciado em 1948 na cidade de Framingham, em Massachusetts, Estados Unidos. Foi feito pela Universidade de Harvard, né? Acompanhando um grupo de 5.300 pessoas, realizando um teste a cada período, né, de tempo, para saber como é que estava o desenvolvimento das pessoas. Eles detectaram que havia, sim, em algumas pessoas havia uma diferença de colesterol, variação grande até, de níveis de colesterol entre as pessoas. Mas eles não acharam nenhuma prova de que gordura estaria ligada a essa variação de colesterol. Não acharam, simplesmente. Ou mesmo que o colesterol provocaria doenças cardíacas. Pessoal, na época, o Tavia Gordon, do NIH, né, National Institute of Health, NIH, né, Instituto Nacional de Saúde, órgão dos Estados Unidos, né, falou, palavras dele, vou ler aqui. Observa-se uma grande variação em termos de colesterol. Nota minha agora. Ou seja, algumas pessoas tinham colesterol alto e outras colesterol baixo. Em cada indivíduo no Framingham Heart Study. Algo explica essa variação grande de colesterol, mas isso não tem ligação com a dieta. Palavras de Tavia Gordon, né? E, pessoal, Jason Fung observa que esses resultados, né, nunca foram publicados em jornais de grande circulação, jornais médicos de grande circulação. Eles simplesmente optaram por publicar isso em pequenos folders de menor importância e jogar o negócio para lá. Não deram atenção a isso. Ou seja, é um clássico exemplo do que eu já citei aqui em outros vídeos sobre publication bias. O que é bias? É viés de publicação. O médico, o grupo de cientistas achou algo que não lhes interessa e simplesmente opta por não publicar, jogar isso numa gaveta e esquecer, né? Não sei porquê, não sei se eles estão, às vezes, recebendo algum dinheiro, né? Ou receberam algum dinheiro, tinham interesse em ver um resultado e contrariou o resultado deles e eles simplesmente não publicaram. Pessoal, outra coisa interessante aqui, né? Jason Fung fala, né, que teve sobre grupos que ingeriram muita colesterol, poucos que ingeriram muito colesterol, uns que ingeriram pouco, outros que ingeriram muito. Ele fala aqui, ó, a diferença foi de 6,26 milimoles por litro, quem ingeriu muito colesterol, e 6,16 milimoles por litro para quem ingeriu menos colesterol. Diferença praticamente nula, tá? O livro The Great Cholesterol Con, The Truth About What Really Causes Heart Disease and How to Avoid It, cita umas coisas interessantes. A principal molécula que forma o colesterol é chamada acetil-CoA, tá, gente? É a matéria-prima do colesterol. O acetil-CoA, ele é formado por fósforo, enxofre e nitrogênio, que são substâncias que não encontramos em gordura. A matéria-prima para você formar o colesterol é encontrada principalmente em proteínas e não em gorduras, né? Por outro lado, também o livro cita que o nosso fígado, quando ele produz gordura, quando você come um excesso de carboidrato, ele produz gordura,
ele produz uma gordura saturada, tá? É justamente a gordura que eles fazem que faz mal para você, que eles falam que faz mal para você. Ou seja, o nosso corpo não ia ser burro de produzir uma gordura que fizesse mal pra gente, né, gente? Cá pra nós, né? Vamos raciocinar. Se o nosso corpo produz gordura saturada para armazenar energia, né, é porque não faz mal. Pessoal, o livro também traz uma situação, outra situação interessante. Ele cita aqui, ó, as estatinas foram criadas a partir de uma substância natural chamada lovastatina, encontrada em Red East Rice, né? Uma planta chamada arroz fermentado vermelho, na verdade. Na verdade, essa lovastatina ela é um veneno da planta, uma defesa para matar os predadores dela, como insetos, né? Por exemplo, que são predadores, e ela produzia essa lovastatina. Eles levaram essa lovastatina para estudar, né, cientistas, essa planta na China, descobriram isso na China. Eles levaram essa planta para estudar e eles descobriram que ela inibia uma enzima chamada HMG-CoA redutase, que é necessária para a síntese do colesterol, né? Na verdade, gente, isso aí é um veneno, né, essa lovastatina. Na verdade, a gente tem que pensar que, né, surgiu daí. Que certamente, se você ingerir em altas doses, eu imagino que deve matar um ser humano ou um animal, né? Agora vamos falar, gente, o que dizem os órgãos oficiais, alguns órgãos oficiais aqui. Eu peguei aqui American College of Cardiology, né? E American Heart Association. Na verdade, a American College of Cardiology, ela faz publicações voltadas mais para os médicos. E a American Heart Association, ela é um órgão americano que tem um papel, assim, de traduzir para o público em geral o que a American College of Cardiology fala e levantar fundos, levantar dinheiro, né? Pessoal, a única conclusão, se você entrar no site da American Heart Association, Associação do Coração dos Estados Unidos, a única conclusão que a gente pode chegar é que a American Heart Association ou é cega ou eles estão completamente de má fé, tá? Em que pese milhares de estudos comprovarem que a maior injeção de gordura saturada, gordura animal e tudo, é até boa para o coração, te protege e não tem nenhuma prova de que a gordura faça mal ou o colesterol faça mal, eles continuam alimentando no site deles hoje, pesquisei hoje, essa ideia maluca, né, de que essa Diet Heart Hypothesis ou Lipid Hypothesis é real, né? Inclusive, eles falam aqui que carne e gorduras saturadas, inclusive óleo de coco, fariam seu fígado produzir colesterol. Não sei da onde eles tiram isso. Inclusive, eu postei vídeos aqui, né? Eles falam também que o colesterol LDL é um colesterol ruim. Eles usam esse termo para o colesterol LDL. Inclusive, eu já falei num vídeo, né? Eu postei revisões sistemáticas, que é uma revisão sistemática quando você pega vários estudos para evitar um viés ideológico. Você pega, junta vários estudos e tira uma conclusão mais sólida, né? Eu postei várias revisões sistemáticas demonstrando que quanto maior o LDL em idosos, menor a mortalidade, ou seja, o LDL diminuiu a mortalidade. Quanto menor o LDL, mais idosos morreram, né? Eu postei isso. Então, assim, a American Heart Association está negando, fazendo vista grossa a esses estudos. Sabe-se lá o porquê, tá? Aí, vamos lá. A dieta recomendada pela AHA, tá? Tá no site, viu, gente? Quem quiser consultar. Recomenda reduzir gordura saturada para algo em torno de 5 a 6% da dieta. Reduzir o consumo de carne e tomar leite desnatado. Gente, leite desnatado é só açúcar. É só lactose, é só açúcar. Vai subir seus índices de insulina, né? Aconselha a cozinhar as coisas em óleos vegetais. Pessoal, óleo vegetal é altamente inflamatório. Altamente inflamatório. Produz doenças, todo tipo de doença. Para você extrair um óleo vegetal, você necessita de colocar um solvente à base de petróleo. Você põe solvente para embranquecer o óleo vegetal, você põe solvente para tirar o cheiro.
é venenoso, uma gordura que oxida com tamanha facilidade. É criminoso, na verdade, na minha opinião, isso que a AHA, né, American Heart Association, põe no site deles. E a AHA aconselha a comer mais fruta, legumes e grãos, ou seja, alimentos de baixíssima qualidade nutricional, cheio de antinutrientes, né? Então, assim, e defende também dieta rica em fibras, que futuramente eu vou demonstrar em vídeos, estudos que demonstram que fibra não tem benefício nenhum, pelo menos os estudos que eu peguei. Se alguém tiver um estudo contrário, randomizado para o cego, por favor, postar aqui nos comentários que eu quero ver. Inclusive de tudo que eu estou falando aqui. Enfim, gente, a AHA propõe a mesma dieta que está provocando uma gama de doenças cardíacas na população americana e das pessoas no geral, né? Então, pessoal, outra coisa interessante, aí a gente vai se perguntar quem sustenta a American Heart Association, quem sustenta a Associação do Coração dos Estados Unidos, da onde vem o din-din que mantém eles. Aí que está um detalhe interessante. 80,1% do que sustenta eles vem das indústrias farmacêuticas. Está no próprio site da AHA, consultei hoje, tá? Vou citar aqui algum exemplo de algumas empresas que mantêm a AHA. 3M, Abbott, Johnson & Johnson, Merck, Pfizer Novartis, Pharmaceuticals, etc. A Pfizer, ela é que produz o Lipitor, que é uma estatina para baixar o colesterol. E, diga-se de passagem, normalmente quem toma o Lipitor pode ter, como efeito colaterais, né, o homem pode ter problemas de impotência, né? E a própria Pfizer, ela fabrica o Viagra, ou seja, ela fabrica o remédio para baixar o colesterol, o cara vai ter um efeito colateral, ele vai ter impotência, e ele vai usar o Viagra, que a própria Pfizer fabrica, então assim, a Pfizer vai ganhar dinheiro de todas as formas, então é muito mais fácil patrocinar a AHA, né? Para defender essa ideia de colesterol, defender essa ideia de que gordura faz mal e etc. Então, pessoal, para mim é mais claro que a AHA, né, ela patrocina uma dieta, uma alimentação à base de plantas, né, que tem sido disseminada aí entre as pessoas, né, e evitando que as pessoas, propondo que as pessoas não comam gordura saturada. Se você for pegar histórias aí de seu bisavô, eu não sei quem, se eu falar, o cara comia gordura e carne e tinha uma saúde de ferro. E hoje em dia, o pessoal tá morrendo. Aí você pega o exemplo aí da Dona Maria, né? Já citei várias vezes, que é uma pessoa que tem acesso à informação na imprensa no geral, né? Nos jornais, meios de comunicação em geral, e frequenta o médico dela ali, que sofreu uma lavagem cerebral, esse médico de Dona Maria. E é um médico também que participa de congressos bancados pela indústria farmacêutica, né? Fica em hotéis 5 estrelas, etc e tal. Dona Maria resolveu fazer uma dieta à base rica em gordura saturada, viu a saúde dela melhorar, ela cortou carboidrato, ela melhorou demais, né? Os níveis de colesterol dela melhoraram, tudo melhorou. Até que um dia ela vai no médico. Aí o médico, esse médico dela, né? É bom frisar isso aí, tá? Porque existe muito médico bom, muito nutricionista bom, mas este Dona Maria vai virar para ela e falar: Dona Maria, sai dessa dieta, gordura entope a artéria, como se nossas artérias fossem encanamentos de casa que você vai jogar gordura, vai entupir. Mesmo porque a gordura não transita livremente no nosso corrente sanguíneo, ela é transportada em lipoproteínas, né? Então, o médico vai amedrontar a Dona Maria vai mudar a dieta dela e, eventualmente, vai tomar uma estatina para baixar o colesterol dela, que vai provocar uma série de doenças, uma série de efeitos colaterais. E aí o resto da história você já sabe, né? Beleza, pessoal? Valeu!